Olá, queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será Geografia e nós iremos falar sobre o capítulo 1, página 206, sobre o trabalho no campo. O espaço rural, também chamado de campo, passou por inúmeras transformações ao longo do tempo. As pessoas do campo desempenham diversos tipos de atividades que são fundamentais para o nosso dia a dia. É do campo que vem a comida e diversas matérias-primas que são processadas nas indústrias até chegar à nossa mesa. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os sujeitos do campo e as atividades que realizam. Diversas pessoas no Brasil desempenham alguma atividade que está diretamente relacionada ao espaço rural, ou também chamado de espaço agrário. O Brasil se destaca pelo grande número de estabelecimentos rurais, que são mais de 5 milhões de acordo com o IBGE, e eles ocupam uma área superior a 350 milhões de hectares. A estrutura fundiária brasileira, ou seja, que é a forma como a terra é distribuída, é muito desigual. Enquanto uma pequena minoria possui grandes e médias propriedades rurais, os latifúndios, 88% dos agricultores, são pequenos produtores rurais, possuindo propriedades relativamente pequenas, que são os minifúndios. O trabalho no campo não é desenvolvido de forma homogênea, visto que cada estabelecimento rural possui uma característica diferente e diferentes formas de relação entre a terra e o trabalhador. Podemos classificar os trabalhadores rurais em poceiros, parceiros, meeiros, agricultores, arrendatários e assalariados, sendo que estes geralmente atuam em pequenas empresas, os assalariados. Além disso, infelizmente, ainda são encontrados casos de escravidão no campo. Os poceiros, como o próprio nome sugere, são aquelas pessoas que possuem a posse de um lote de terra, porém não possuem a propriedade da terra, ou seja, não possuem a documentação que comprova que são donos daquela terra. O tamanho da terra não define quem é o poceiro ou não, visto que o mesmo pode ter a posse de uma grande extensão de terra ou não. Alguns estudiosos afirmam que normalmente as terras ocupadas por poceiros apresentam algumas características comuns, como, por exemplo, a prática de agricultura voltada para a subsistência, onde tudo é produzido para garantir a alimentação do grupo familiar e o excedente é comercializado. Os assentados da reforma agrária, por exemplo, quando recebem um lote de terra, detêm apenas a posse da mesma, e somente com o passar do tempo, esses sujeitos podem receber o título definitivo de donos da terra. Os parceiros possuem parcerias entre dois produtores rurais, onde um deles possui a propriedade da terra e o outro colabora com a força do trabalho. Este último realiza o cultivo da terra, ou seja, faz o trato da terra, o plantio e a colheita. Depois, posteriormente, parte da produção é dividida com o proprietário. A parceria rural é considerada uma modalidade contratual, onde o proprietário da terra cede ao parceiro produtor o uso da terra em troca de parte da produção obtida em sua propriedade rural. Os meeiros, de forma geral, realizam todo o trabalho de produção e reprodução de uma propriedade rural que pertence a outra pessoa, como o próprio nome sugere. A produção é realizada à meia, ou seja, tudo aquilo que é produzido é dividido com o proprietário da terra. O dono da terra é responsável por fornecer a infraestrutura para o meeiro, ou seja, além da terra, nesse caso,
O proprietário disponibiliza a casa, os equipamentos agrícolas e, esporadicamente, adubos e pesticidas para o trato da terra. No Brasil, este tipo de agricultura ainda é bastante comum, principalmente nas regiões menos desenvolvidas. Então, a diferença entre os meeiros e os parceiros é que, com os parceiros, o dono da terra, ele dá somente a terra. E o produtor, né, vai fazer todo o trabalho de produção e arcar com todo o custo necessário para a produção daquele alimento. Já os meeiros são como funcionários daquele proprietário, porém eles não recebem propriamente um valor em troca. Eles, na verdade, produzem, fazem a produção e metade do que eles conseguem da terra, eles dividem com o dono das terras. Os agricultores familiares podem ser considerados aqueles que desenvolvem suas práticas agrícolas utilizando-se predominantemente de mão de obra familiar. Além disso, a renda familiar deve ser proveniente das atividades realizadas na propriedade rural. Outra característica utilizada para identificar a agricultura familiar refere-se ao tamanho da propriedade rural, que geralmente é pequena, ou seja, a família tem que viver do que produz. Se obter alguma renda, tem que ser do que ela está produzindo. E a terra que ela possui tem que ser pequena. Tem que ser geralmente bem pequena, só o suficiente para a família. Na agricultura familiar, os cultivos são amplamente diversificados, predominando a policultura, ou seja, a produção de várias culturas voltadas a satisfazer a alimentação da subsistência familiar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles plantam diversas coisas: alface, arroz, feijão, abóbora, batata, tudo, um pouquinho de cada coisa para que possa servir de alimento para a família. Isso gera uma diversidade na produção, porém supre as necessidades da alimentação familiar. Os arrendatários, ou seja, o arrendamento rural, é realizado através de um contrato agrário, onde o proprietário da terra se dispõe a ceder a outra pessoa, neste caso o arrendatário, o uso de uma propriedade rural durante um tempo determinado. É como se o arrendatário alugasse a propriedade rural para fazer uso dela. E, em troca, ele realiza o pagamento de um aluguel em dinheiro, diferente dos parceiros, onde o pagamento é feito com parte da produção. Já os assalariados rurais são aqueles sujeitos que recebem um salário previamente determinado para realizar as atividades solicitadas. Ele acaba recebendo um salário fixo por mês, de acordo com o combinado. Os trabalhadores rurais assalariados podem ser temporários, que é quando eles desenvolvem uma atividade por um determinado período, ou então podem ser permanentes, que é quando o trabalho deles não tem um prazo para terminar. O trabalhador assalariado normalmente trabalha na agricultura patronal, que, diferente da agricultura familiar, utiliza a mão de obra assalariada e contrata funcionários, ou seja, o trabalhador assalariado fornece sua mão de obra para um proprietário que quer fazer uso econômico de suas terras. O agronegócio se diferencia dos demais modos de produção citados anteriormente, pois ele se baseia na grande propriedade e na monocultura, ou seja, na produção de uma única cultura agrícola. O que isso quer dizer? Que ele vai ter um vasto terreno, um vasto espaço de terra, e ali ele vai produzir um único tipo de plantação. No agronegócio, se usa aparatos tecnológicos como maquinários, agrotóxicos e sementes geneticamente modificadas, os transgênicos. Ao mesmo tempo, em diversas propriedades pelo Brasil, essa modernidade convive com o arcaico, como a prática de plantations, e situações trabalhistas análogas à escravidão, ou seja, que se parecem muito com a escravidão. A produção obtida através do agronegócio é destinada predominantemente para abastecer o mercado externo. Este deve ser entendido
como um processo de produção agropecuária e intensiva, onde são alcançados elevados índices de produtividade, onde muitos produtos são produzidos, uma quantidade muito grande. Vários setores da economia fazem parte do agronegócio. Os bancos, por exemplo, que realizam empréstimos e fornecem créditos. A indústria, que contribui com o fornecimento de insumos agrícolas, como inseticidas, adubos, herbicidas, as sementes, além, claro, de tratores, colheitadeiras e caminhões. A mão de obra no agronegócio está cada dia demandando de mais pessoas que saibam operar maquinários agrícolas, ou seja, a mão de obra no agronegócio cada dia precisa mais de pessoas capacitadas para operar maquinários agrícolas. Quando a gente fala de êxodo rural, estamos nos referindo ao deslocamento realizado pelas pessoas do meio rural e em direção aos centros urbanos. Este deslocamento é uma consequência de diversos fatores. Entre eles, nós podemos destacar a mecanização do campo, ou seja, a implantação de máquinas, a implantação de técnicas modernas de produção, a utilização de agrotóxico, a substituição da mão de obra humana, entre outros fatores. Os produtores rurais mais prejudicados por essa modernização foram os pequenos agricultores, que foram aos poucos perdendo espaço no campo, seja por não conseguirem competir com os grandes produtores ou porque já tiveram suas terras usurpadas. Esses agricultores, atraídos pela possibilidade de melhorar a sua qualidade de vida, migraram para as cidades, principalmente aquelas mais industrializadas, como São Paulo, em busca de emprego. Podemos falar que o processo de êxodo rural provocou uma série de problemas de ordem social, tais como expansão das periferias, a favelização nos centros urbanos. E estes problemas ocorreram por conta do inchaço das cidades, ou seja, pelo excesso de pessoas que vieram de fora, que por não possuírem um planejamento urbano adequado, acabou submetendo a população a condições inadequadas de vida. Os locais não estavam preparados para receber essa quantidade de pessoas, através do êxodo rural. Sobre a escravidão no campo, pelo menos teoricamente, nós falamos que a escravidão está extinta. Porém, em muitos países, inclusive no Brasil, encontramos pessoas trabalhando em condições precárias e de maneira forçada. O termo escravidão moderna é utilizado para designar as relações de trabalho em que as pessoas são forçadas a desenvolver atividades contra sua vontade. Na escravidão moderna, também são utilizados artifícios como intimidação, ameaça, violência e detenção. No Brasil, atualmente, existem cerca de 161 mil pessoas trabalhando em condições de escravidão. Esta exploração encontra-se principalmente nos espaços rurais e principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Ao longo dos últimos 20 anos, cerca de 50 mil pessoas foram libertadas no Brasil. Então, meus queridos alunos, agora vocês vão fazer novamente a leitura do capítulo para que a gente possa fazer os exercícios da página 211, 212 e 213. Então, é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.